E hoje é dia 25 de fevereiro e se as eleições deste ano forem para o segundo turno, faltam exatamente 8 meses para essa decisão. E a polarização já dá o tom do debate político. E para analisar os cenários, a gente conversa agora então com o Alexandre Correia, que é analista político. Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no TJ Aparecida. Olá, tudo bem? É sempre um prazer participar do programa com vocês. Alexandre, eu começo já te perguntando, pela matemática atual de eleição, é provável sim um segundo turno para presidente? E que os números e as pesquisas recentes mostram para a gente? Olha, é sempre difícil cravar qualquer coisa em termos de política brasileira, né? Mas o mais provável é sim que a gente tenha segundo turno. Das últimas, desde a redemocratização em 1989, a gente teve 9 eleições presidenciais, 7 das 9 terminaram em segundo turno, que prova que ter segundo turno é mais provável. A última, que terminou em primeiro turno, foi em 1998, com a eleição do FHC. Então, o mais provável é que a gente tenha segundo turno, é o que as pesquisas de hoje, lembrando que pesquisa é só uma fotografia do momento, mostram, não é? Agora, apesar da chance maior ser de ter segundo turno, o que a gente está vendo é quase um primeiro turno, um segundo turno dentro do primeiro turno, porque os dois principais candidatos, eles amealham quase a totalidade dos votos. Para você ter uma ideia, na última eleição de 2022, a soma dos dois primeiros colocados, que foram o Lula e o Bolsonaro, foi quase 92%. Já há algumas pesquisas de agora dizendo que esses dois primeiros colocados, que no caso de agora é o Flávio e o Bolsonaro, eles já têm cerca de 80%, 90% dos votos, a soma dos dois. Então é quase como se a gente tivesse um segundo turno já dentro do primeiro, porque a força dos candidatos do meio acaba sendo dissipada, né? Agora, por que a chance de ter segundo turno é maior? Porque são dois candidatos que têm um teto alto, eles têm muito voto e, simultaneamente, têm muita rejeição. Então, para eles, é difícil um dos dois candidatos explodir com 60%, 70%, porque se eles têm muito voto por um lado, eles têm muita rejeição por outro lado. Alexandre, boa tarde. A gente tem visto uma polarização cada vez mais forte no debate público, principalmente, como você mesmo mencionou, direita e esquerda. Na sua visão do cenário, isso está mais ligado a posições ideológicas ou à insatisfação com a política tradicional? Olha, eu acho que é um pouco dos dois, né? Se a gente for analisar o Brasil, até uns 15, 20 anos atrás, esse pêndulo ideológico no Brasil era muito frágil, era muito fraco. Tirando alguns partidos mais à esquerda ou à extrema esquerda, a gente praticamente não tinha um ideário ideológico dentro dos partidos brasileiros, algo que começa a mudar ali por 2016, 2018. Isso é fruto um pouco do descrédito das lideranças políticas tradicionais. Há um descrédito de liderança em nível mundial, há um certo descrédito com lideranças em âmbito mundial, não é? E vem também, eu acho que um pouco de trazer uma pauta além da política, né? Uma pauta de costumes que vai além de papel do Estado. Então, a gente tem sim uma sociedade mais polarizada. Isso é fruto tanto de descrença com a política, com as lideranças, mas também de um ressurgimento, de certa forma, de movimentos de direita que depois, ali no fim do regime militar, andavam meio escondidos, meio apagados, e de uns 10 anos para cá eles têm crescido com muito mais força. Alexandre, agora considerando essa polarização, quais são os temas que você acha que tende a dividir mais os eleitores no segundo turno? Economia, segurança, educação, o que você acha que dá para destacar? Olha, eu acho que historicamente, economia sempre teve um peso muito grande no modo como o brasileiro e populações do mundo todo decidem o voto. Economia é muito importante, o bolso pesa na decisão de voto. No Brasil, dos últimos anos, a gente tem visto muito o aumento da questão da segurança pública, né? Segurança pública tem sido uma pauta importante, empática, a gente vem meio que com uma sensação de descontrole nessa área. Em outros países da América Latina, a gente vê o México com problemas muito agudos nessa área, né? Então, segurança pública, ela tende a crescer também. Agora, eu vejo um aumento muito grande
da pauta de costume. Talvez isso divida até mais o brasileiro. Sabe, a questão identitária, a questão de gênero, de cotas, a questão de papel da família em políticas. Eu acho que essas questões que dizem mais respeito, talvez a uma pauta de costumes, a uma pauta moral, elas parecem, em alguns aspectos, até mesmo sobrepujar essa pauta mais típica do Estado, das políticas públicas, como a economia, por exemplo. Alexandre, saiu uma pesquisa, né, na data de hoje da Atlas Bloomberg, mostrando que há um confronto claro entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, como você já citou aqui no começo da nossa entrevista. Nesse momento que alianças e movimentos políticos podem pesar ou influenciar o resultado, né, nos próximos meses, uma terceira via deve ser levada em conta também? Olha, isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que o mundo político já faz algum tempo, ele vem se estruturando e hoje a gente tem dois blocos, né? O bloco do incumbente, sempre é comum, de quem está no poder, quem está no governo. No caso, é o governo Lula, então, obviamente, ele já vem se mobilizando, tentando conseguir aliados nos principais estados. A gente tem um bloco da direita, muito claramente, neste caso, associado ao filho do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. Então, esses blocos são os mais importantes. Eu acho até que no Brasil existe um desejo de algo que não sejam essas duas. Existe até alguma latência por um desejo de terceira via. Mas eu acho que a existência desses dois blocos e o fato de boa parte do apoio a esses dois blocos ser movido não só por uma adesão a essas ideias, mas por um horror ao alheio, por um horror ou por uma rejeição à outra parte, isso acaba centrifugando a possibilidade dessa terceira via. De novo, voltando ao tema da eleição, da última eleição presidencial, a gente teve 92% dos votos de primeiro turno divididos entre Lula e Bolsonaro. A terceira colocada, que foi Simone Tebet, ela teve só 4%. E o quarto colocado foi Ciro, teve 3%, e a gente já está vendo um movimento assim ocorrer novamente. É possível afirmar, então, que a terceira via não criará um nome com musculatura? Não, não é possível afirmar. A política no Brasil é um bocado imponderável, mas vem se desenhando um cenário parecido com o que a gente já observou em outros anos. Por outro lado, ainda que seja uma fatia minoritária, a terceira via é fundamental para decidir o rumo da eleição, porque tudo indica que, mais uma vez, a gente vai ter uma eleição decidida por muitos poucos votos. Né? Na última eleição que a gente teve, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi 1,5%, menos de 2%. Né? Então, tudo indica que vai ser definido por uma percentagem muito pequena. Então, esses votos, ainda que não sejam votos ganhadores dessa faixa hoje que a gente chama de terceira via, eles serão importantes no eventual segundo turno. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, viu, por participar com a gente aqui no TJ Aparecida, e até a próxima, porque esperamos você ainda aqui com a gente nessa longa caminhada até a eleição, viu? Obrigado, uma boa semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês. Um ótimo dia.